Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Ricardo, para falar com vocês sobre direito penal aqui nos mitos do direito. Pessoal, na última aula nós falamos sobre noções fundamentais do direito penal, tá? Se não assistiu, vá lá no nosso canal, ou se você já está no nosso canal, acesse aí e assista, porque é tudo uma continuação, tá? Mas se você já conhece as noções fundamentais, conhece seus conceitos do direito fundamental, suas fontes e etc., o que você vai fazer? Escola Penal agora, tudo bem? Vai assistir essa aula conosco. Lembrando, desde já, se inscreva no canal se você não está inscrito, ative as notificações, deixe o seu like e lembre-se que aqui é conteúdo gratuito. E se você quiser o material desse conteúdo, link aqui da Amazon, somente ir lá e comprar, preço super acessível. Tudo bem? Então vamos de Escola Penal. Começando, vamos para a tela então. Direito Penal, Criminologia e Política Criminal. Foi aí que nós paramos a última aula, tá? Qual que é a diferença entre o direito penal, criminologia e política criminal? Relembrando, direito penal é uma ciência normativa que visualiza a conduta comissiva ou omissiva, ou seja, ação ou omissão, como anormal, ou seja, como fora da normalidade, e fixa uma pena ou uma punição, devendo essa conduta ser típica, ilícita ou culpável. Havendo uma exclusão de tipicitude, ilicitude ou culpabilidade, não haverá então uma conduta anormal, mas sim aceita, apesar de anormal, aceita pelo direito penal. De forma diferente, nós temos a criminologia. Criminologia, ela estuda de forma autônoma, quando eu deixei bem claro na última aula, ela não está dentro do direito penal, mas sim dentro das ciências criminais, ela é autônoma, ela é autossuficiente. Então ela estuda a criminologia de forma autônoma, empírica e interdisciplinar, fatores físicos, sociais e psicológicos do delito, delinquente, vítima e controle social. Como eu falei para vocês na última aula também, delito, delinquente, vítima e controle social, 4 pilares muito importantes da criminologia moderna, a fim de orientar políticas criminais. E o que seriam então políticas criminais? Prevenção e repressão, ou seja, controle de violência e da criminalidade. Para começar, então, o nosso estudo agora, que nós já sabemos o que é criminologia, que nós sabemos o que é direito penal, que nós sabemos tudo que permite entender daqui para frente, nós começaremos, então, antes de entrar nas escolas penais, com as teorias da reação social. São 3 elas, importantíssimas para o estudo do delito. Tudo bem? Eduardo, joga para a tela, então, para nós. O delito gera uma reação contraposta estatal, ou seja, uma reação social. Por isso, teoria da reação social. Veja, são 3 os modelos nossos. Dissuasório, que busca o quê? Somente a punição. Ou seja, o direito penal, ele seria uma reação social a qual prevê a punição. Esse é o modelo clássico do direito penal. Você pratica um crime e ele te pune. Como que chama isso? Modelo dissuasório. Modelo 2, teoria 2, ressocializador. Nessa teoria, mais aplicada hoje em dia, a mais comum hoje em dia, o direito penal não viria somente para punir, mas sim para punir e também ressocializar o indivíduo criminoso. Tudo bem? Deu para entender então? Aqui, viu? Nós temos 2 objetivos da pena, punir e ressocializar. E por 3, nós temos o modelo restaurador ou integrador. O que seria? Nada menos do que a justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? É aquele modelo que tenta restaurar o convívio social. Que é um exemplo muito legal que aconteceu não faz muito tempo. Um exemplo muito legal que não faz muito tempo, viu? Uma mulher, ela foi assaltada, crime de roubo, por um jovem que estaria praticando então um ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Essa mulher, ela não queria que esse jovem fosse punido, mas sim que fosse reeducado. Então, montou-se um método restaurador para resolver aquele conflito, uma justiça restaurativa propriamente dita. E num método de conciliação próprio de justiça restaurativa, que é diferente de conciliação e mediação, tá? Num método próprio ali, podemos dizer, de conciliação, de restauração, essa mulher concordou junto com essa criança, com esse adolescente que havia praticado o crime de assalto, ou crime de roubo, na realidade, que ele iria praticar todos os dias futebol para restaurar aquele convívio social, para restaurar ele também como indivíduo, já que ele estava já no mundo criminoso, apesar de ser jovem, que ele iria praticar de grupos de jovens da igreja, tá? Ele ia participar de grupos de jovens da igreja e, além disso, ele ia participar
de convívios sociais, de algumas ações sociais na própria sociedade. Por fim, esse jovem ele conseguiu se restaurar e você não acredita. Aquela mulher que foi a vítima do crime de roubo adotou esse jovem, passou a ser filho dela. Tal a potencialidade da restauração naquele momento. Restaurou tanto a vítima, quanto o agressor, quanto o convívio social e a sociedade. Tudo bem? Voltando para a tela então, você quer decorar isso daqui? Você quer saber como que você vai decorar isso para a prova? Fica a dica, DRR. Você não tem uma DR com seu namorado? Uma discussão de relacionamento? Certo? Imagina DRR, é pior ainda, tem 2 R's, tá? Então, modelo dissuasório, D, ressocializador, R, restaurador, R. Lembrando que o restaurador, que é a justiça restaurativa, também pode ser chamado de integrador. Tranquilo, entendemos as teorias de reação social, tá? Então vamos para a escola penal. Nós vamos estudar, na realidade, nós temos mais escolas penais, mas nós vamos estudar, nós vamos observar nessa aula a escola clássica, número 1, escola positiva, número 2, terceira escola, 3, tá? E a criminologia moderna, 4. Tudo bem? Tranquilo? Sossegado? Então vamos começar então pela escola clássica. Vamos pro slide. A escola clássica, ela nasce com Cesare Beccaria, ou conhecido como Marquês de Beccaria, grande escritor do livro Dos Delitos e das Penas em 1764. Ele foi seguido por Francesco Carrara e Giovanni Carmigiani. Tudo bem? Essa escola clássica, o que ela dizia? Totalmente ligada à criminologia, ela dizia sobre a humanização das ciências penais, ligadas também por ideias do iluminismo. Ela também trazia questões justnaturalistas do direito natural, a natureza eterna e imutável, ou seja, o direito penal seria um direito natural, a punição seria um direito natural se você acaba com o quê? Com um contrato social. É o próximo tópico nosso ali, ó, contratualismo Rousseau, contrato social, pacto entre os homens cedendo parcela da liberdade em prol da coletividade. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Vamos continuar aqui no slide. Princípios da escola clássica. O crime como um ente jurídico, uma infração jurídica. Aqui começa a se reconhecer o crime dentro do universo jurídico de forma propriamente dita, criminologicamente também dita. Procurou-se entender os aspectos do crime. Lembra que eu falei para vocês, tanto na aula passada como no começo dessa aula, que a criminologia ela busca estudar delito, delinquente, vítima e controle social? A escola clássica não. Já que ela é mais antiga, ela iniciou os estudos praticamente criminológicos, como a gente conhece hoje, ela só estudava o delito. Tudo bem? Tranquilo? A pena com caráter de retribuição pela culpa moral do delinquente, prevenindo o delito com certeza, rapidez, severidade, restaurando a ordem social. Tranquilo? Sossegado? Beleza. Escola positiva italiana, então. Ela vem depois da escola clássica, logicamente. Uma vem para complementar a outra, tá bom? Uma vem para melhorar o que a outra já pensava. A escola positiva italiana teve como grande influenciador, podemos ir para a tela novamente, Cesare Lombroso, O Homem Delinquente, livro muito famoso também na criminologia, tá? Se você não leu teorias, O Homem Delinquente e Penas e Delitos, pode ler, viu? Ele veio seguido de Enrico Ferri e Rafael Garofalo. Na época da escola clássica, preocupava-se em estudar o crime em si, ou seja, o delito. Na escola positiva italiana, passou a estudar o delito e o delinquente. Veja, já aumentamos o estudo da criminologia aqui, tá? Tudo bem? Continuando aqui no slide, terceira escola. O que ela é? Uma terceira escola, literalmente. Vindo de Manuel Carnevale, Bernardino Alimena, João Impallone. Eclética ou intermediária. Ela busca ser eclética e intermediária às outras escolas, tá? Bittencourt traz um conceito muito exato sobre essa escola. O que ele fala? É concebida como um fenômeno social individual, condicionado, porém, pelos fatores apontados por Ferri lá da segunda escola, tá? Da escola positiva. O fim da pena é a defesa social. Como a gente conhece hoje, o fim da pena é a defesa social. Embora sem perder seu caráter aflitivo, e é de natureza absolutamente distinta da medida de segurança. Tranquilo, sossegado? Beleza. Nós vimos então as 3 teorias clássicas. O que é importante hoje em dia? Criminologia moderna. Por que eu falo para você o que é importante hoje em dia? Criminologia moderna. Que é isso que a gente vai ver na prática, é isso que mais nós vamos estudar hoje em dia e também cai despenca em concurso público.
não cai no exame de ordem. Mas você que está aí estudando para o exame de ordem, você que está aí iniciando as suas disciplinas de direito penal na faculdade, é muito importante você saber da onde veio o direito penal, da onde veio o pensamento criminológico e etc. Tudo bem? Voltamos para a tela então. O direito penal, a criminologia moderna, ela tem algumas teorias, que elas ficam entre direito penal máximo, direito penal mínimo do equilíbrio e abolicionismo penal. Logicamente, nós temos vários tipos de garantismo penal e entre outras teorias, mas essas seriam as mais comentadas atualmente, tá? O que seria o direito penal máximo? Como o próprio nome diz, seria a utilização do direito penal em sua máxima eficácia. Ou seja, utilizar o direito penal para quase tudo, para resolver quase tudo. Tudo bem? Tranquilo? E muitas das vezes de forma sem tolerância, muitas das vezes de forma drástica. Direito penal mínimo do equilíbrio. Veja ali no segundo ponto nosso do slide. O que seria direito penal mínimo ou do equilíbrio? O do equilíbrio é chamado por Rogério Greco, inclusive tem um livro muito legal do Rogério Greco acerca do direito penal do equilíbrio. E seria uma corrente intermediária, ali meio junto com o garantismo, tá? Mas mais abrangente do que o garantismo, o direito penal mínimo ele procura o quê? Enquanto o direito penal máximo tenta utilizar o direito penal para tudo, o direito penal mínimo para quase nada. Quer um exemplo disso? O direito penal mínimo, por exemplo, fala que se tem como resolver aquele conflito social pelo direito civil, exemplo, uma reparação de danos num crime de trânsito, vamos supor, para que punir o indivíduo pelo direito penal? O direito penal, então, teria que ser usado somente como última ratio, como última medida. Tranquilo? E depois, como terceiro ponto, abolicionismo penal. O que isso significa? Como o próprio nome diz, abolir o direito penal. Veja, a primeira que é aplicar no máximo poder. A segunda, no meio intermediário, equilíbrio, que é equilibrar. A terceira fala que, olha, na realidade o direito penal não resolve nada, vamos resolver tudo pelos outros ramos do direito. Direito penal é um erro, tudo bem? Logicamente, dentro de direito penal máximo, direito penal mínimo e abolicionismo penal, nós temos várias doutrinas, várias teorias que acabam se diferenciando, mas esses são os pontos magnos que temos. Olha isso, neorretribucionismo ou teorias maximalistas. Alguns exemplos para vocês. Movimento Lei e Ordem, tolerância zero, funcionalismo sistêmico radical e direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo nós vamos ver já nessa aula, tá? É o que eu trouxe para vocês de forma exclusiva, de forma muito bem trabalhada e rápida, porque isso cai em concurso, inclusive a questão por último lá vai ser sobre direito penal do inimigo. Então presta atenção para você resolver ela, tudo bem? Antes disso, movimento Lei e Ordem, tolerância zero, originado principalmente nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que sim, sobre 3 strikes and you are out, 3 strikes e você está fora. Além disso, a teoria das janelas quebradas. O que isso significa? E pode vir aqui para mim, vamos bater um papo aqui eu e você. Teoria das janelas quebradas, vamos começar com ela. É uma teoria que vem sim de um pensamento maximalista. O que é isso? Se você está passando na rua, não você, se as pessoas estão passando na rua e vem um lixo, muito provavelmente elas vão colocar mais lixo ali porque elas vão achar o quê? Que é um lugar para colocar lixo. Isso foi um estudo feito lá nos Estados Unidos principalmente, onde se comprovou que uma indústria com uma janela quebrada, as pessoas vinham quebrando as outras, por mero prazer, por mero vandalismo, por mero atos criminosos. Tudo bem? Ou seja, isso significa o quê? Que se você não mata, se você não acaba com aquele problema na raiz, no começo, ele vai piorando. Beleza? Tranquilo? E o 3 strikes and you are out, que eu falei? 3 strikes e você tá fora, vindo do beisebol. Deu 3 strikes e tá fora do jogo do beisebol. E a mesma coisa, isso no direito penal, podemos dizer maximalista. O que seria isso? Lá nos Estados Unidos, em determinadas circunstâncias, como por exemplo em Kansas, tá? Kansas, um estado dos Estados Unidos, ele prevê sim um certo nível de 3 strikes and you are out. O que seria? Você praticou uma vez um delito com uma certa potencialidade. Outra vez um delito com uma certa potencialidade. Na terceira, se tiver pena perpétua naquele estado, é pena perpétua. Ou senão você vai ficar muito tempo preso, tá? Ou seja, são 3 chances que você tem para um convívio social. Primeira, tudo bem, você errou, nós vamos te receber de novo. A segunda, presta atenção. Você já está errando demais. Na terceira, tchau e benção. Tudo bem? Tranquilo? Além disso, nós teríamos outras teorias, como a Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da supercultura inteligente e Labor Approach. O que eu vou falar para você? Todas essas teorias elas estão explicadas no nosso material que está vendendo aqui, ó, no link abaixo,
aqui na nossa descrição. Material com custo bem baixo, tudo bem? E que lá a gente trata com mais calma, já que aqui a aula nós temos um limite de tempo, até para ficar mais didática com vocês, tá? E lá nós tratamos com mais calma, de forma bem didática, tudo bem? Então vamos para o quê? Velocidades do direito penal para chegar no tal do direito penal do inimigo que eu comentei com vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a tela então. Nós temos 3 velocidades. Essas velocidades foram criadas por Jesus Maria Silva Sanches, um penalista espanhol. Tranquilo? Nós temos primeira velocidade, direito penal de segunda velocidade e direito penal de terceira velocidade. Vem aqui comigo. O que você precisa saber disso? Direito penal de primeira velocidade. Pensa num direito penal mais lerdo. Primeira marcha. Você colocou a primeira marcha do carro, tá mais devagarzinho, não tá? É essa a primeira velocidade do direito penal. O que busca a primeira velocidade do direito penal? Aquele pensamento clássico do direito, tá? Seria o quê? Eu te dou muitos direitos fundamentais, garantias fundamentais, por exemplo, do artigo 5º da Constituição. Eu te dou muitos direitos e o processo vai ser mais lento para, no final, verificar realmente se você foi culpado. E, no final, a pena vai ser drástica. Vai ser, por exemplo, uma pena de prisão. Tudo bem? Então, são 3 pontos que você precisa saber. Por conta da grande quantidade de direitos fundamentais, o processo corre de maneira mais lenta, porque, ao final, vai ter uma punição provavelmente mais severa. Tranquilo? Sossegado. Direito penal de segunda velocidade. Veja, aqui mais rápido, colocou na segunda marcha, não colocou? Mais ágil. O que seria? Pensa no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Lá nós temos um processo mais rápido, porque suprime alguns momentos processuais ou algumas garantias processuais, ou relativiza elas, tá? Garantias penais e processuais. Ou seja, é um processo mais rápido, porque no final, ao invés de ter uma pena drástica, como lá da primeira velocidade, uma prisão, muito provavelmente não vai ser. Vai ser uma detenção em regime aberto, uma pena de multa, etc. Então não tem o porquê dar as mesmas garantias da primeira velocidade, já que no final não vai ter algo tão drástico. E direito penal de terceira velocidade. Você coloca ali na terceira marcha, tem gente que fala, coloca na quarta, quinta, sexta, se tiver sétima, joga lá que tá indo, viu? Que é rápido mesmo. Grande exemplo, um grande exemplo. Alguns falam que não é um exemplo, mas outros falam que sim, seria um exemplo, tá? Seria o direito penal do inimigo, que nós vamos ver a partir de agora. Vamos para a tela. Criado, esse direito penal do inimigo, criado por Günther Jacobs, mais precisamente em 1985, mas em meados de 1980 ele já estudava acerca disso. Ele vem do funcionalismo sistêmico radical, que também é do Günther Jacobs, tá? O que esse funcionalismo sistêmico radical ele fala? O Günther Jacobs ele fala que o direito penal ele tem que proteger a norma e não os bens jurídicos. Lembra que a gente aprendeu na última aula, na nossa primeira aula, aliás, que os bens jurídicos são tutelados pelo direito penal? Aqui no funcionalismo sistêmico radical, o Günther Jacobs fala de outra forma. Ele fala que não tem que se preocupar com os bens jurídicos, mas sim com a própria norma penal. Se você pratica algo contra a norma penal, é ela que a gente tem que proteger, ou seja, você vai ser punido por conta dela. Por que eu coloquei versus teleológico? Porque nós temos um outro funcionalismo chamado funcionalismo teleológico, que é de Klaus Roxin, o alemão, que inclusive criou e aperfeiçoou o princípio da insignificância. E ele fala totalmente o contrário do sistema radical. Ele fala o seguinte: o direito penal é para proteção de bens jurídicos e não da própria norma. Tudo bem? Direito penal ele tem bases filosóficas muito interessantes, sólidas inclusive. Olha lá, Rousseau, Fichte, Hobbes e Kant. O que Rousseau falava? O inimigo, chama direito penal do inimigo, não chama? Foi daí que ele tirou. O inimigo, ao infringir o contrato social, deixa de ser membro do Estado. Está em guerra contra ele, logo deve morrer como tal. Ou seja, Rousseau, lá atrásão, ele falava o quê? O inimigo, ao infringir a lei, está em guerra contra o Estado, que é o protetor da lei, logo deve morrer como tal. Seria a pena máxima. Tudo bem? Fichte, o que fala Fichte? Quem abandona o contrato do cidadão perde todos os seus direitos. O contrato do cidadão é o quê? A lei. Olha aí, supressão dos direitos por conta do contrato do cidadão, da lei. Hobbes fala o quê? Em caso de alta traição contra o Estado, ou seja, crimes graves contra o Estado, o criminoso não deve ser castigado como súdito, ou seja, como povo, mas sim como inimigo, se não como inimigo. E Kant fala, quem ameaça constantemente a sociedade e o Estado,
Quem não aceita o Estado comunitário legal deve ser tratado como inimigo. Quem traz tudo isso é o nosso professor Luiz Flávio Gomes, tá? Num livro dele de 2010, interessantíssimo, inclusive. O que você precisa entender? Pode vir aqui comigo. O direito penal do inimigo, então, ele leva em consideração vários contratualistas do passado, Rousseau, Kant, etc., como nós vimos, para fundamentar a sua teoria. E o mais importante, Günther Jacobs, na hora de criar a sua teoria do direito penal do inimigo, ele separa duas classes de criminosos, tudo bem? Ele fala que existe o direito penal para o cidadão e o direito penal para o inimigo. Vamos para a tela então para entender quais seriam as diferenças desses dois direitos penais. Jacobs fala que o direito penal do cidadão ele seria aplicado em crimes de baixo grau ofensivo, tá? Ou em crimes não tão graves. O cidadão ele teria preservado o seu status de cidadão. Lembra lá quando a gente estava lendo agora no último slide que se você infringe o contrato social, você vai ser punido não como um súdito, cidadão, mas sim como inimigo? Olha aí, é praticamente o que está escrito aí. Preservação do Estado de cidadão. Aqui você é punido como súdito, então. Direito penal do cidadão ainda prevê garantias legais e preserva essas garantias fundamentais, como, por exemplo, nos crimes de baixo grau ofensivo. E ainda pretende, ao final da sua punição, reintegração social. Ou seja, você, cidadão, que praticou um crime de baixo potencial ofensivo, você vai continuar sendo cidadão, você vai continuar tendo suas garantias legais, você vai responder um processo criminal, se você for punido, você vai ter a sua punição e no final você vai ter sua reintegração social. Muito parecido com o que é hoje em dia, tá? Isso, hoje em dia, é aplicado tanto para crimes de baixo potencial ofensivo como para crimes de alto potencial ofensivo. Mas o direito penal do cidadão fala que é só para o baixo potencial ofensivo. Agora vamos lá para o direito penal do inimigo. Seriam crimes de elevado teor ofensivo, tá? Enquanto o direito penal do cidadão fala de preservar o status do cidadão e os direitos do cidadão, o direito penal do inimigo é totalmente oposto. Ele fala em antecipar a punição do inimigo e relativizar ou suprimir, ou seja, tirar certas garantias processuais e penais, tudo bem? E além disso, esse direito penal do inimigo, ele traz ao final desproporcionalidade das penas e criação de leis severas, leis e penas severas. Ou seja, Jacobs, ele separa os criminosos em duas classes, uma como inimigo, outra como cidadão. O cidadão vai ter todos os seus direitos, tudo certinho, no final vai se reintegrar, enquanto o inimigo vai ser considerado um inimigo do Estado. Beleza? Tranquilo? O que eu preciso te falar? O direito penal do inimigo, ele está totalmente associado ao direito penal do autor. Nós temos o direito penal do fato e o direito penal do autor. Qual que vigora hoje no Brasil? O direito penal do fato. Nós analisamos o quê? O fato. O Eduardo, meu monitor aqui, vamos supor que ele pratica um crime. Brincadeira, tá, Eduardo? Mas vamos supor que ele pratica um crime. Ele pratica um crime. A justiça vai verificar inicialmente o quê? O crime, o delito. Como ele fez o delito, dependendo de como ele fez, se for comprovado, ele vai ser punido. Olha, viu o quê? O fato, tá? Agora, o direito penal do autor, ele não se preocupa com o fato. Ele se preocupa com o autor. Desde sempre também, o Estado vai ficar em cima do Eduardo, porque ele parece ser uma figura delinquente, ele parece ser um autor delinquente. Ou seja, ele se preocupa mais com o autor do crime do que com o fato em si. Beleza? Tranquilo? E quais seriam esses autores considerados inimigos do Estado? Vamos lá para a tela então. Olha lá, criminosos econômicos, terroristas, delinquentes organizados, autores de delitos sexuais, e infrações penais perigosas aqui de modo mais abrangente. O próprio Jacobs prevê isso, tá bom? Tranquilo? Pessoal, entendeu? Tranquilo? Deu para entender? Tá sabendo o que é direito penal? Faz parte, alguns da criminologia moderna, outros falam que é do próprio direito penal. Conseguiu entender? Então vamos resolver uma questão? Vamos lá? Vamos para a tela. Olha aí, escrivão da Polícia Civil, hein? Banca de 2010. Dentre as alternativas, assinale a que é apontada como a menos compatível com a dignidade da pessoa humana e o Estado democrático de direito. Veja, o direito penal do inimigo. Quando a gente fala que o direito penal do inimigo, ele tira certas garantias e ao final vai dar algumas penas severas, você se trazer para o Brasil, isso seria digno? Isso estaria dentro dos direitos fundamentais? Penas severas, penas cruéis, vedadas pela Constituição?
deixa em stand-by então, porque possivelmente pode ser essa, né? Contra a dignidade da pessoa humana. O abolicionismo penal. Tem alguma coisa contra a dignidade da pessoa humana? A primeiro ver, não. Eles só querem abolir o direito penal, porque entende que não é satisfatório. Direito penal mínimo. É uma teoria muito boa. Direito penal mínimo é pró-dignidade, se duvidar. Por quê? Procura usar o direito penal em último caso. Se tem como resolver pelo direito civil, resolva pelo direito civil. Tranquilo? Terça escola. Não tem nada a ver, tá? É uma escola lá do pensamento clássico que sequer é contra a dignidade da pessoa humana e o Estado democrático de direito como nós conhecemos hoje. Então pode vir aqui comigo, aquela que a gente deixou em feedback, alternativa A, direito penal do inimigo. Muitos tratam o direito penal do inimigo como afronta a dignidade da pessoa humana e o Estado democrático do direito. Por quê? Ele tira direitos fundamentais, que faz parte dessa dignidade, objetivo da Constituição, né, lá no nosso artigo 1º da Constituição, e também acaba afrontando, assim, o Estado democrático de direito. Tranquilo? Olha aí na tela. Muito obrigado. Desde já, lembrando vocês, como eu sempre faço e sempre farei no final das aulas, Instagram, os mitos do direito. Siga para ter todas as novidades, para inclusive acompanhar todos os nossos exercícios, todas as nossas dicas. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, notificação, deixa seu like. No YouTube, os mitos do direito. E por fim, me acompanhe também no Instagram, @RicardoRazaboniJR, tá? Para acompanhar todas as nossas novidades. Tudo bem? Apoio da Unimar, Universidade de Maria, os mitos do direito, trazendo aula para você, para sua aprovação. Vem com nós, acompanha também todas as aulas dos outros professores, beleza? Até mais e tchau!